bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dick, eu sou fundador da Fueltech, mas aqui eu tô para falar de carros, de loucuras, de sagas. E hoje, olha aqui onde é que a gente está e olha quem está de volta. O C8 veio para a pista e a gente não está de brincadeira. Vocês vão acompanhar hoje como vai ser essa saga da busca do recorde. Obviamente, nossa meta é os 7 segundos, ainda estamos longe disso e tem muito caminho para essa busca. Um grande amigo meu, Stephen Faraday, da LMR, Late Model Racecraft, bateu o recorde. Ele é o cara que me ajudou desde o início a montar o meu kit. Se você se lembra, é o cara que mandou peça, é o primeiro cara que fez um kit turbo com C8 com as turbinas em cima. Ele tinha feito aquele que era do TJ Hunt. A gente tem Fueltech nos carros dele. Ele tem 3 ou 4 C8 já de Fueltech e ele montou um vermelho, inclusive muito parecido com o meu, muita gente achou que era o meu. E ele bateu o meu recorde, virou primeiro, foi virando várias assim, mas já bateu 8,95 e 8,83, ele deu uma puxada muito boa. E esse hoje é um novo recorde mundial. Então eu perdi o recorde aí praticamente 10 meses depois de ter batido ele em outubro do ano passado lá em Orlando, o primeiro nos 8 segundos, isso ninguém me tira, né? O primeiro C8 nos 8 segundos. E isso me deixa muito feliz porque é uma coisa, realmente é uma marca, assim, uma barreira dessa é enorme. Eu quero ser o primeiro no 7 também, mas primeiro eu tenho que bater o recorde de volta agora dos 8,83. Vocês vão ver nesse episódio, preparação do C8, vão ver tudo como é que foi, como é que vai, o que a gente está fazendo. Espero que vocês curtem. Então, coloca na TV aí o chimarrãozinho. Se não é inscrito no canal, se inscreve, a gente está quase chegando aos 200 mil inscritos. E deixa aquele comentário também, manda para os amigos, para quem gosta de material assim, de vídeos assim. Valeu! Estamos agora aqui, missão recorde mundial de novo do C8, né? Vocês estão acompanhando. E a primeira coisa que a gente está fazendo aqui é uma manutençãozinha. Na verdade, o C8 desde ano passado, de outubro, assim, praticamente andou só na rua, foi na pista aquela vez no Top Gear. E nós tínhamos uma listinha de coisas para fazer, tá até aqui, ó. Aí, ó, só para não esquecer. Só as coisas, ó. E uma das coisas aqui, ó, pega isso aqui, ó. Que tinham, apesar de ter botado o escapamento de titânio todo, eles tinham mandado umas ponteiras de inox, ó. Que essas aqui, ó. Que parece titânio, né? Que parece titânio, ó. Mas o pezinho, vou pegar outra aqui na mão. E essa aqui é a de titânio agora, ó. Eu quero ver até a diferença delas. Deixa eu até pesar isso aqui numa balança aqui pra ver a diferença que elas têm de peso. Vamos contando as gramas aqui, ó. Vamos ver. Essa aqui, ó. Uma Libre 6 gramas, ó. 650 gramas. E é de titânio. 350 gramas. É. Isso aí, ó. Metade do peso, mas de 650 para 300 gramas. 300 gramas a menos. Aqui, ó. Acabei de passar pelo cartaz que agora tá desatualizado e a gente tem que atualizar, ó. 1350 HP, 6450 RPM, 30 PSI. Ali a foto de dinamômetro quando foi pra pista. Todas as informações aqui, ó. E o 8973 a 160 milhas por hora. Agora nós temos que rever esse recorde. Baixou de 650 gramas para 350. Metade do peso praticamente cada uma, né? Se for pensar 300 gramas de a menos, 1,2 kg aqui na traseira. Segundo o Luiz, isso aí vai dar 0,01 de diferença. Pois é. Também tô nessa dúvida. E agora, bom, o que a gente fez também? Tinha a capa de roda que estava sem, que a gente estava mexendo. Já colocamos. Como a gente está com a suspensão original nesse carro, nós vamos tentar botar um sensor de curso de amortecedor, que até, incrivelmente, tem um lugarzinho bom para isso, ó. Aqui, ó, dá para botar aqui assim, até aqui em cima. E ele mede o curso da suspensão, como é que tá mexendo, porque aí vai poder mexer vai poder mexer, na verdade, na suspensão, amortecedor, ajustar isso aí melhor de acordo com realmente alguma coisa concreta, sabe? Na frente que vai ser um pouco mais difícil de fazer. Aproveitando aqui, ó, a gente trocou o óleo do câmbio. 11 litros novos daí desse óleo DCT F, que é o da CDL original mesmo. Não vamos inventar óleo de câmbio nem nada. E trocamos o óleo do motor, que é aquele óleo do motor Liquimole, aquele que eu botei no dia dos 8 segundos, lembra? E esse aditivo aqui que eu acredito que foi o que salvou o motor aquela vez. Pra gente ter uma ideia, a gente virou 8,9 com bronzina de mancal virada e
e bronzina de biela azulada, assim. Esse negócio aqui ainda virou 9.0, 9.0, 8.9. Andei na rua depois, impressionante. Então, o óleo novo aí pro motor. Achou aí? E o curso de amortecedor que a gente vai botar é esse aqui, ó. Que ele é um sensor, na verdade, que ele mede, ó. É como se fosse ele é como se fosse um amortecedorzinho, mas ele vai medir a posição de como é que tá mexendo a suspensão, ó. Tem um tabzinho já com rosca, inclusive. Aham. Essa ali foi um achado, hein? E aí precisa botar alguma coisa ali em cima, né? E aí quando baixa a suspensão ele vai medir, a gente vai poder gravar na Fueltech. A traseira é barbada, a dianteira que não tem lugar fácil assim pra botar. Vai ter que fazer alguma coisinha. Tem que fazer alguma coisa. Bom, vamos lá. Mais uns upgrades aí, semana que vem pra pista. Trocando óleo de motor, óleo de câmbio. Ponteira de escape que tava errado ainda. Essas ponteiras que ficavam mais pra fora, ó. Essa aqui vai ficar mais pra dentro. Eu prefiro assim. Show. Ó, medindo as 4 pressão. E aí, será que a gente vai conseguir retomar o recorde? Nós estamos numa correria aqui, ó. Parei de... Vocês vão ver agora, ó. A gente finalmente fomos conseguir testar burnout. Pedi uma autorização pro Eric para liberar uns burnout no pátio aqui. Ele liberou e a gente foi fazer um burnout lá no pátio, na frente da MRB ali do Roderjan. E vocês vão ver agora mais ou menos como é que foi a missão dos burnout aqui, porque nunca consegui fazer burnout na vida e tá foda. Viram aí qual que é a missão de burnout? Impressionante, né? Tivemos que pegar e descobrir uma maneira de fazer o burnout finalmente. Não é sair no controle de largada que ele sai patinando a embreagem. Tem que largar, sem estar no controle de largada e fazer ele querer pegar a embreagem e dar no fundo assim direto, porque aí a embreagem solta de vez. E aí ele meio que sai patinando o pneu. Mas mesmo assim é embaçado, assim, metade das vezes entra em emergência o negócio. Então, vamos ver. Tá pronto agora? Temos pelo menos uma maneira de fazer o burnout. O Luiz vai se meter vai levar na caminhonete dele aí. Vamos ver, né? Vamos ver. Carregamos e estamos indo pra pista. Vamos ver se a gente pega esse recorde aí. Preparado então ou não? Tudo lá, certo, né? nada resolvido? É isso aí. Psicologicamente eu sou preparado. Até eu diria, essas missões que aconteceu, fomos funcionar o carro, tinha a borboleta de fora, trancou no para-choque por dentro ali, e o carro não pegava. Aí porque ele dava uma emergência de estar 100% aberto. Aí fomos, o que mais aconteceu? O relé da bomba caiu quando a gente foi trocar a bateria. Bobagenzinhas assim que foi bom um teste assim para testar a gente, para entender bem como é que o carro funciona. Estamos empolgados, vamos lá, agora vamos. Estamos aqui, ó, saga do recorde, da busca do recorde do C8, né? Estamos indo pra pista. Hoje, quem tá me acompanhando aqui na missão é o Juninho, né? Já estão acompanhando, nem sei, já me perdi nos episódios aí, costumo, né? Veio trazer o cabeçote 2JZ e feito lá, que vocês vão ver ou já viram em outro episódio aí. Acho que vão ver em outro episódio, porque se deu recorde eu vou correr com esse vídeo hoje aqui.
Mas o Juninho veio pra missão e aí aproveitamos, viemos de Tesla essa viagem. Já aproveitei de dirigir um pouquinho. Ah, é? Meu motorista tá? particular aí. Eu fiquei no laptop, na verdade na carona, umas 3 horas analisando logs da época do quando eu virei os 8 segundos. Eu olhei os logs do Faraday, que virou 8 segundos também esses dias. Discuti umas coisas com ele, trocamos ideia com o Eduardo Bittencourt lá de Dubai. Troquei ideia com quem mais? O próprio Luiz, obviamente, todo mundo da FT, assim, do que fazer no acerto. E agora estou na ansiedade aí para chegar na pista lá e andar. Eu acho que vai dar certo, hein? Você já achou uns detalhezinhos da embreagem ali, né? Cara, ontem, até um pouco antes desse vídeo, eu tava tão nervoso, tão ansioso, porque no dia anterior, né, vocês viram há pouco tempo, quando a gente foi carregar o C8, pensou que estava tudo pronto. Vou até listar de novo, porque eu me perdi na própria documentação disso aí, mas quando a gente foi ligar o carro, tava um erro na transmissão mostrando no painel. Demoramos alguns minutos para descobrir, meia hora, até descobrir que estava um sensor de velocidade da roda traseira esquerda desconectado. Descobri pelo scanner da GM. Porque a gente tinha desconectado na hora do dinamômetro, que tinha sido alguns meses atrás, para testar uns negócios, e eu não conectei de novo. Eu não tinha nem percebido isso na rua, porque ele dava um erro lá, tem tanto erro que dá naquele painel que nem me incomodava. Aí, depois disso, o carro... Fui dar um two-step e não estava enchendo o two-step. Aí fui mexer em combustível, fui mexer ponto, fui não sei o que, baguncei tudo. Quando a gente trocou a bateria para uma de lítio, caiu o relé da bomba, que era escondido meio ali embaixo, não achamos o relé, estava sem a bomba suplementar. Aí descobri isso, mais uns minutos. Aí foi dar um two-step, não entrou o two-step pela FT. Fui olhar lá, eu me baguncei nos mapas lá e tinha uma entrada trocada lá, que a gente refez toda a elétrica e o two-step não estava configurado certo pela entrada que era. Aí, nisso já tinha bagunçado o mapa. Aí foi dar o two-step, o carro deu um two-step bonito assim, pegou e apagou, não ligou mais. Fui olhar, achamos que não... Aí tentava bater arranque o carro e ele dava uma trancada. Primeiro pensei, puta, deu calço hidráulico, trancou a parte de baixo, sei lá, tudo as pior notícia. Aí, mexendo meia hora, uma hora, aí tira a bateria de lítio. Parece que a bateria de lítio perdeu a carga, sei lá, vamos botar a bateria de chumbo mesmo, mesma coisa. Aí tinha que resetar os códigos para bater arranque. Aí daqui a pouco começamos a catar, olhei no diagnóstico, vi que a borboleta original, que é aquela que foi pendurada fora para a injeção original continuar achando que está controlando, e a gente usa a posição dela como referência. Fui descobrir que essa borboleta estava mostrando 100%. Aí a gente pensou, o chicote dela deve estar estragado. Liguei pro Fernandinho, liguei em Connecticut, liguei pro Leonardo Fischer na Alemanha para perguntar onde é que estava a borboleta, porque eu nem achava onde é que estava a borboleta. A gente escondeu ela embaixo da caixa de roda, achamos ela, fomos descobrir, ela tinha trancado no fundo, aberta no para-choque, assim, literalmente ela abriu, trancou no para-choque, ficou trancada aberta, e aí o carro não deixava dar partida porque ele via que estava 100% aberto. Aí a gente pensou assim, não, vamos ter que dar burnout agora, porque não é admissível que não consiga dar burnout. O carro nunca conseguiu dar burnout, porque ele sempre largava e saía arrancando assim e colava, e a gente foi naquela, vocês viram ali no estacionamento da MRB ali, né, MRB USA, que era um cimento velho esfarelando com água e não conseguia patinar pneu, né? Só que na verdade depois que a gente foi descobrir que a embreagem, ela sai com controle de embreagem como se fosse assim, se fosse um carro manual, como se fosse controlando com giclê a embreagem, assim, né? No carro de arrancada, por exemplo. E não faz o pneu patinar, não dá aquele colaço na embreagem que a gente tem que fazer um burnout, tem que tirar o pé pro lado. Até quem tem carro de arrancada sabe que quando tu vai fazer um burnout no carro de arrancada, tu não pode ter o giclê lá que faz o hidráulico vir devagar, ou tem gente que usa um amortecedor para não deixar o pedal voltar rápido. Tem que ser de soco, assim, então tu tem que botar até um solenoide para dar um bypass nessa válvula de restrição de fluxo da hidráulico numa embreagem manual, um câmbio manual com embreagem normal, né? Mas aí voltando no C8, ele também não deixa de ser 2 embreagens. Então, aí o que eu fiz? Eu pensei, vou desligar o controle de largada e vou tentar só sair no pé. E aí primeiro eu fiz assim, só eu deixei na lenta e dei uma pataça no fundo, ele já quis sair. Só que depois eu me liguei, se eu segurar no freio um pouco e acelerar, ele quer andar. Só que ele quer andar, ou seja, a embreagem já está acoplando. E aí quando eu fiz esse troco, tirei um pé e acelerei o outro de vez, ele deu burnout. Inclusive até passou segunda, tudo. Aí finalmente acho que eu aprendi a dar um burnout no carro. Mas não consegui explicar para vocês isso aí no vídeo antes, porque eu estava tão nervoso, não consegui nem dormir de noite. E aí essa noite a gente saiu... Não é que eu não consegui dormir, eu estava preocupado de sair. E são 8 horas de viagem da Georgia ali, né, onde é que é a Fueltech, até a Virginia Motorsports Park, onde é que a gente está indo. E a gente queria chegar antes do meio-dia lá, então tinha que sair às 13h30 da manhã, né? Então, acordamos cedinho, 13h30, pegamos a estrada. E eu vim de Tesla, para vocês terem uma ideia, até, deixa eu mostrar aqui, ó. A autonomia dele é tipo umas 400 milhas, é como se fosse 600 km, mas na prática tu não usa ela 100%,
tu vai, anda um pouquinho e dá uma carregadinha de uns minutinhos, ó. Então agora aqui, ó, nós estamos 5 minutos gravando aqui, ó, ele já tá liberando pra ir, ó. Falta 3 minutos só pra liberar pra ir, ó. Tá carregando a 142 kW agora, que a bateria já tá em 52%, mas ele começa carregando 250 kW. E aí dos 250 kW ele vai baixando assim, porque até uma analogia, a bateria de carro é que nem se fosse uma garrafa de nitro. Quanto mais cheia tá, mais difícil é preencher ela, né? Porque a diferença de pressão entre a garrafa mãe, digamos assim, ó, a diferença de tensão entre a estação de recarga e a tensão da bateria já começa a aproximar e aí fica mais difícil, digamos assim, preencher ela, né? Ou carregar. Na verdade só falta 2 minutos, estamos quase pronto. Vamos correr para um banheiro aqui. Vamos ali no Walmart rapidinho e a gente volta. Esse é um grande problema dos carros elétricos, né? Que é as viagens. Não é tão prático, obviamente, quanto o carro a gasolina. O carro a gasolina a gente faria essa viagem aí de, acho que 600 milhas aí sem parar praticamente. Talvez um abastecimento de uns 15 minutos. Aqui a gente precisou parar 3 vezes de 20 minutos, assim, 15, 20 minutos cada vez. Mas pelo menos é na beira digamos assim, da estrada. E aí a gente carrega e vai, mas em compensação, tem uma coisa que eu tava falando, né, quando tu dirigiu o carro, eu nunca tinha dirigido um carro com um Tesla, por exemplo, com direção autônoma, né? Qual que foi a tua percepção? A tecnologia é muito grande, ele vai sozinho, entra, dobra, acelera, freia, você só se perde se quiser, né? Bota no GPS, ele entra nas entradas certas. Eu pensei que ele só era elétrico e não tinha toda essa tecnologia assim. E na verdade eu acho que é isso que a maioria das pessoas às vezes não entendem. Pelo menos eu não entendia também antes de ter um carro desse, que eu acho que o mais relevante do Tesla é o self-driving, é a tecnologia, do que o fato de ser elétrico. Podia ser a gasolina, podia fazer isso. Claro. Mas a mesma nível de tecnologia que a Tesla imprime nos carros deles, tipo assim, a Tesla está muito à frente de botar tecnologia de cara à frente. A maioria dos fabricantes tradicionais, eles não conseguem desenvolver essas coisas tão rápido. Fiquei impressionado, muito massa, muito legal mesmo. Tá? Além de ser um canhão, né? Estraga o cara, né? Ele vai sozinho, solta as mãos ali e fica tranquilão. Só controlar. Vamos comprar as coisas aqui, comprar uma Walmart. O brasileiro que não vem pro Walmart aqui, fazer uma muamba com a família, não tá no gibi, né? Daqui a pouco a gente tá chegando na pista. Vamos lá. Chegando na pista, já avistei o C8. Ai, a caravana tá aqui, que o Jean veio parar aqui também. O Jean que trouxe a caravana do Brasil. Olha aí, ó. Caravana e o C8, ó. Dominado. E aqui o box do Roderjan, ó, o trailer dele. Vamos parar por aqui, ó. Agora é o seguinte, já chegar na correria, eu vou tentar dar uma passada meio logo aqui, já tem os mapas tudo pronto. Vocês já viram o que a gente fez aí, vamos ver. Honestamente, se tudo funcionar, já viram 8 segundos, mas digamos que às vezes é normal alguma coisa não funcionar. Olha aí, o que esse cara tá fazendo com a caravana aqui? Tu não era pra ir embora, meu? Parei no meio do caminho. E aí, Quebrou a picape, derrubou e veio andando. Sério? Não. Então, tá. E aí, gurizada? Como é que estão? Tudo certo? Nada resolvido? Tudo certo. Cadê o churrasco? Cara, por falar de churrasco, aproveitar que você tá gravando, cara. Pô, descobriu Eu sempre posso editar, te lembra isso aqui ao vivo? Não, daí vai ter que editar. Pô, tem um negocinho ali pra falar contigo. Mostra pra gente ali, mostra pra gente. Tá, deixa isso aí, a gente fala depois. Aqui, ó. E aí, gurizada? Bom? Beleza? Como é que tá, Matheus? E aí, Fábio? Beleza? E a tortinha tá aí, não? Não, tá brincando. Eu vou no Velopark, sempre tem tortinha. Aqui os caras falaram dietinho, o Fábio falou que ia fazer aí, não aprendeu pelo jeito. Tá, vamos trabalhar aqui, já vamos aquecer o C8, vamos pra pista, não? Já aquecemos. Opa, melhor ainda. Só não vamos pra pista, mas já aquecemos. Eu vim 3 horas fazendo, olhando o log em mapa e fazendo aquele mapa dos 8 e 9 já na primeira ali. 8 e 9? Pra primeira. Ah, não. Não, se bobear um 8 e 8. Tá não. Vai me baixar o espírito Anderson G e eu vou controlar os controles, não vai ser 8 e 9 não. Olha aí o Roderjan. Como é que tá o senhor? Beleza, Roderjan, Bom, e você? Voltamos aí um ano depois, hein? Exatamente um ano depois estamos aí de volta. E aí, Rob? Beleza? Tudo bem? Beleza. Já andou? Já tentamos andar, deu um tire shake o carro. Tá bom, vamos lá daqui a pouco. Agora nós vamos conferir o óleo antes de andar, mas a princípio tá certo. Vai, primeira funcionadinha aí. Fiz uma programação diferente no câmbio aqui, fiquei
a viagem inteira tentando olhar o câmbio ali. Vamos ver se ele manobra melhor. Ele estava muito agressivo para manobrar. Ah, tá até suave quase. Cara, aquele momento de tensão. Aconteceu, falhou alguma coisa. Falhou alguma coisa, eu acho que entrou algum corte como se fosse de gear, de troca de marcha inadequado e foi dando umas falhadas e a pressão de turbo ficou instável. Mas agora vai dar pra dar uma acertada aí. É bom andar, é legal andar de novo. Essas falhadas? Não sei. Tu tirou o pé e botou de novo? Não. Deixei no fundo. Acho que deu uns cortes de ignição. Não fumou, tá? É. Não, eu fiquei preocupado. Quando deu a segunda falha, ela tira. Eu tava com medo de ser tipo, de repente a bomba desligou. Sabe, o meu Quanto medo... ele... Tu viu algum tempo, não? 9-0? Ah, virou 9-0? Sim. Desse jeito? É, não. 162. Sério? Sim, vira 88, 87. Meu, tirou o pé assim. Sim, não, dá pra ver. Sério? Ah, virou 9-0 assim. Primeira... Eu achei que ia ser um 9 ou 6. Não saiu super forte, tá? Sim. Mas não saiu ruim. Primeira, segunda, terceira, daí de quarta, ele deu uma falhada e foi tão feia a segunda que eu achei que tinha pedalado. Não. Porque ele falhou e daí ele morreu. Uhum. Eu achei que ele estava pedalando. Daí ele voltou, falhou mais umas vezes, passou a marcha e empurrou 9-0 a 162.5. Tipo, teve velocidade, entendeu? Sim. Então, assim, provavelmente ia ser uma 88 a 166, 168. Falha. Tá bom, hein? Ô, eu juro que eu achei que era um 9,5. Tanto que eu vim assim, pá, só segurei pra ver o log. Cara, é que o inicial foi bom. É? As primeiras 3 marchas foram bons. Daí Olha. ele carrega o tempo, né? Cheiro de queimada daqui? Não. Show? 9, achei que não ia virar nada. Achei que ia virar 8 e... Não, desculpa, achei que ia virar uns 9,5. Estou analisando o log aqui. Até que pra primeira passada até que não foi ruim. Já falou da surpresa? Não. Chegou aqui. Ah, ei, que viu o tempo? Eu acho que eu tava filmando. Eu achei, literalmente, achei que era 9,5 assim, porque foi muito ruim, deu 3 cortes e foi certinho. Deu um corte como se fosse corte de gear controller. Na verdade, a maneira como a gente detecta a marcha vem do câmbio original lá e deu um glitch ali, digamos assim, que mandou como se tivesse trocado de marcha 3 vezes, na verdade, no meio da quarta e da quinta. E aí ele deu uns cortes, esse foi o que dá pra escutar de fora.
Aí a Westgate eletrônica, a gente, como mudou antes de Westgate normal para eletrônica, né? Foi a primeira vez, né? Primeira vez andando, sim. A gente teve que mudar o PID, fazer as coisas, aquele trabalho ali que é normal, assim, porque não tinha nem andado ainda com essa expressão, mas eu acho que agora vai resolver. De resto, motor EGT bonito. O Pateta esqueceu o nitro aqui. Esqueci de ligar o eu lembro na próxima. do nitro, então faltou nitro e o carro saiu meio fraco. Ele deu 1,47 de 60 pés, 3,90 e alguma coisa, 5,88, que acho que já é o melhor. Se eu não me engano é o melhor, 5,88 é o melhor 100 metros que o carro já teve até. 200, olha aí, porque eu tô olhando aqui no mapa anterior. 5,84 antes era, 122 milhas. Então provavelmente ele vai passar isso relativamente rápido, porque agora foi 5,88, né? Ele foi 5,88. E esse 5,88 já não foi liso, né? Sim, 5,8. Então foi 1,47, ó, aquela vez foi 1,41, saiu fraco, né? Perdeu um décimo ali. Quase um décimo. E 126 milhas por hora, agora passou a mesma coisa, 122 milhas por hora, passou mais devagar. Olha aí. É. Não, pra tu ver, ele tem força ali no meio. É que na verdade aquela do 89 ele passou bem, mas tava fundindo, né? Ele tava se segurando. Tava agarrando o bloco, ele tava se agarrando. Essa é a diferença. Tanto é que deu 1,625, tu já passou mais rápido que isso? Não, era 1,60.9. Então já deu o recorde de velocidade aí, ó. É. Mas eu tô tomando um décimo e meio de 60 pés do Faraday dele lá. Não, mas é isso aí. Impressionante. Mas aí a gente é gás de ISO, pressão. Vamos ver. Mas legal, agora vamos... Pisa mais no fundo. Ali no câmbio não vou mudar. Não vou mudar nada porque eu acho que funcionou direitinho. Vou andar agora com... Vamos acertar as pressão. Eu também tinha feito pressão por marcha e RPM. Só que o que acontecia? Toda vez que ele entrava a marcha e dava uma patinada, ele dava mais pressão. Então ele piorava a situação. Agora eu fiz por tempo e RPM. Desculpe, tempo e marcha. Então toda vez que entra a marcha, ele começa a contar a pressão independente do RPM disparar ou não. E aí ele não vai disparar o giro. Não vai disparar o giro com a pressão junto, né? Acho que vai ajudar. E cara, tá feliz pra caralho, tá funcionando tudo. Eu tava ansioso por causa da barra ali, da Sway Bar, né? Que chama barra estabilizadora. Tava achando que podia dar algum problema. Cara, eu vou iniciar um novo padrão agora de carros com suspensão independente. Eu não vou estar tirando agora. Essa é a dica do Luiz aí. Pior que é o seguinte, quando eu tava sentado dentro do carro pra ir, eu recebi um e-mail de um cara que mexe com suspensão e tal. E eu tinha dito pro cara, ó, tirei as duas barras aqui na frente e atrás. Não, pra que tu tirou? Eu nunca fiz isso. Eu no alinhamento pensando assim, será que dá pra botar a barra agora rapidinho? Felipe? Dá? Não, é assim, dá. Não ia deixar, relaxa, tamo junto, mano. Bom, vamos lá. Já é, na verdade é o meu segundo melhor tempo. Desse jeito é o meu segundo melhor tempo. Pior, né? Pior, né? 97, 900. A aula do trailer foi bonito. Vou te dizer, ó, tá de fora. A 1, 2, 3 foi das mais bonitas que o carro fez, porque ele foi constante, 1, 2, 3 bonita. No que entrou a quarta que ele deu essas loucuradas dele. Assim, até vou ver se eu diminui um pouquinho os cortes. Eu não escutei aquele que ele fazia antes, acho que melhorou isso aí. Cara, deu tiro, mas não tirou um baixo. Deu tiro. Tipo assim, parecia muito mais próximo da troca original que ele faz. Não é aquele tirão, assim, só um tiro. Bom, vamos olhar. Show de bola. Vamos lá, empolgado. Agora vamos pra próxima, consertar essas coisas. Vamos ver se viramos o nosso recorde, pelo menos na próxima aí. Agora dá um frio assim na barriga, um gelado aqui. Tudo pronto. Tô com a esperança boa dessa passada aqui. Expectativa boa. A primeira andou bem. Deixa eu botar a câmera aqui pra filmar. Aí, ó. Pronto. Som quebrou? Alguma coisa quebrou? Não. Parece que ele só foi super fraco. Será que ele
deixam de novo ou não? Será que eles deixam de novo ou não? Cara, eu senti forte pra caralho. Nossa, saiu bonito. Até tinha um fotógrafo lá. Se eu soubesse que ele ia fazer isso, eu tirava foto. Deu uma empinada bonitona, sabe? Vamos ver agora os logs aqui. Atualizações aqui sobre essa passada. O carro saiu de primeira, forte, levantou a roda, assim, tudo com nitro agora. E passou segunda forte pra caramba, assim, foi uma pressão muito boa, deu 1,44, 60 pés. E aí quando entrou a segunda, entrou com muita potência, o carro distracionou, assim, patinou a embreagem e aí deu nos cortes. Basicamente foi isso. Aí a gente começou a investigar por que tinha tanta potência segunda. Na verdade eu botei tipo 26, pensei que é quase 2 kg, 1,8 kg de segunda. E eu acho que foi demais, mas o que piorou foi o seguinte: tinha um erro na configuração, que eu tava botando o two-step para soltar pela roda dianteira e não pela roda traseira por velocidade. E aí como ele levanta assim e ela demora a ler, ele tava meio segundo atrasado o meu two-step. Então na verdade, no metade da primeira liberava o two-step, aí entrava o nitro e aí fazia a primeira, mas era só um tirinho de nitro. Só como o nitro estava configurado até 1 segundo, ele ficou até na segunda o nitro. E aí quando entrou o nitro na segunda com mais pressão, eu acho que não segurou a embreagem. Então vamos tentar agora ajustar essas coisas. Eu consegui corrigir já o negócio de botar o two-step soltar pela roda traseira. Acredito que isso vai resolver. E aí vai dar nitro bem mais cedo. Não sei se não vai, brincadeira à parte, não sei se não vai virar para trás. E vamos dar uma próxima passada, vamos acompanhar. Estamos só esperando eles liberar a pista agora aqui. Dá uma olhada lá se a pista tá liberada aí, porque como a gente está de furão no evento aqui, eles meio que só deixam a gente andar no final de umas categorias. Vamos perguntar quando que é a próxima oportunidade. Essa é a categoria X275 ou? Não, Ultra Street. É vários, ó. Limited 275. Só tem Fox Body. É. Acho que é Fox Body Class. Tudo LS, né? Ah, foda-se. Fox Body ele não é legal agora. Vamos lá perguntar. É aquela tia no meio lá. Ali, bacana. Bonitinho. Falamos gentilmente com a senhora ali, ela nos deixou vir depois desses carros aí, então vamos buscar o carro. Na verdade vai demorar um pouquinho. Vai esperar um pouquinho. Daqui a pouco a gente vem, estaciona do lado ali e voltamos pra pista. Já que eu tô de motorista particular, vamos aproveitar e dar uma volta, mostrar os carros aqui, ó. ProMode aqui, ó. O pessoal meio que se agrupa junto. Cara, a estrutura dos caras é muita grana, né? Os caras trocando pistão aí, a cabeçote. Carro nitro, né? Carro nitro é foda, né, meu? Aqui as arquibancadas, ó. Isso aí é um setupzinho simples, ó. Simples pra ti, isso. Não, mas é? É estrutura de carreta, né? Sim. Ah, sim, o carro, né? Não, diz que é a equipe, né? Não o carro. Sim, o cara que vende com a carreta aqui é simples. Tipo o cara do trailer com o carrinho ali, tipo um bracket de carro, e o trailer fechado, é isso aí, é o básico pra eles. É muito frio essa maneira aqui. Até que no Brasil agora, no Speed lá não tem boxe, então todo mundo tem os seus trailers. O mercado de trailer no Brasil vai aquecer, né? O Kaká já tava fazendo um pra ele também, um monte de gente eu vi fazendo.
corrida barata, ó. Sim. Que é o gol nosso. Sim, é que os caras fazem ali, né? Ó, o cara ganhou uma motinha e já pensa no Kaká agora, ó. E no... Felipe é o cara que tem que aguentar as minhas encrencas aqui, né? Toda vez que... Ele é o que mais bota pilha, né? Quer dizer, ele é o que mais botava pilha. Agora ele pensa 2 vezes antes de botar pilha. Antes ele era o cara, não, vamos comprar, vamos fazer tudo, não sei o que. Agora ele pensa antes na encrenca, depois da... Eu só guardo os links agora pra mim, eu não compartilho mais. Eu não compartilho. Aquele grupo também é ausente, né? Verdade. Aí na verdade ele guarda os links e compra escondido. Acabou de comprar mais um Galaxy aí, ó, viu? Tô entregando ele, viu? Tem um receptor de Galaxy 2 portas no Brasil aí que a gente vai embora entregar ele, mano. Vamos ter que mostrar esses Galaxy 2 portas no Brasil aí. Eu já falei, já ofereci vários, mas sou capaz de fazer um Godzilla lá. Eu não vi brilhar ainda do teu lado. Tem que brilhar mesmo, sim. Mas quem sabe a gente faz aí. Vamos se livrar um pouco das encrencas agora. Na verdade a gente tem que terminar as encrencas. Tá acabando. A gente tá acabando o 2JZ, o Supra, o Jet, a Ferrari tem novidade aí, não posso falar. O que mais? A C8. Ressuscitamos o C8 aqui, né? Que semaninha essa aí. Pegar o C8 aqui e fazer funcionar de novo. Cara, quanta coisa a gente tinha esquecido como é que fazia aí, meu. Pior assim, é só revisãozinha. Vamos adicionar um sensorzinho ali, cara, correria ainda. Meu Deus do céu, correria mesmo. Tipo assim, o carro é tri, mas tudo que vai fazer nele é uma novena, né? Tem que dar um terço antes de começar. Cara, impressionante. Bom, mas também dá uma diversão, né? Essa primeira passadinha de 9.0 ali foi promissora. Vamos ver agora. Vamos ver. Se fosse fácil não teria graça, né? Não, mas podia ser às vezes uma um pouquinho. Off the trailer. Vamos ver, temos 2 dias ainda, temos hoje e amanhã. Legal, vamos voltar lá, se vestir, preparar e sentar um pouquinho no sol. Caramba, empinou! Meu Deus do céu! Dessa maneira. Caramba. Tá tudo em dia. Bom que o motor não é na frente, o motor é atrás, né? Não bate, né? Caramba. Tudo zero. Mas vou te dizer, o teu radiador, cara, é o seu primeiro aí tu sabe se... Pois é. É muito baixo. Não pegou. Dá pra ir outro então? Mas agora nós temos que cuidar pra não empinar nesse negócio. Vamos analisar os logs aqui. Ó, a gente tá discutindo agora aqui com meus tuners de suspensão aí, ó.
que é a ideia? Deixa eu perguntar pro Google. Google, meu carro empinou, o que eu faço? Não, a minha C8 empinou. Ah, então tá. Minha Corvette C8 biturbo nitro empinou, o que eu faço? Você deve adicionar peso na frente. Ah, eu não quero adicionar peso na frente. Queremos adicionar peso na frente. Então tá, a gente vai tentar, né? Não sei se vai dar, né? Vamos tentar baixar a frente um pouquinho, levantar a traseira um pouquinho, mas ó, eu não sei se a gente tem muito recurso. Porque como a gente não tem recurso no amortecedor, o amortecedor tá caindo muito rápido, né? O amortecedor tá deixando a frente subir porque a roda fica no chão. Ah, cadê os tirantes? Não trouxemos? Qual tirante? Nem é dessa época. A gente pode achar um strap aí, cara. Se a gente prender uma roda, pelo menos já ajuda. Daí não precisa carregar peso. A gente não tinha as correntes, mano. Então as correntes. É bem fácil. As correntes, na verdade, dá no parafuso original até. Então, olha só, vamos tentar fazer isso. Ó. Vamos tentar levantar um pouco a traseira, a micharia. E vamos tentar pelo menos limitar uma roda. Porque daí tu divide, tu faz um split, né? Uma tu deixa cair, Ele não vai levantar torto, hein? Não, relaxa. Agora é carro de corrida. Anderson, agora tá na hora de começar a dirigir, viu? Agora não é mais só pensar e esperar trocar as mas ainda assim foi fácil, vou te falar a verdade, não. Foi retinho. Só tu me alinhando torto, hein? 2 vezes já. Cara, olha só, quando eu falar pra esquerda, tu vai pra esquerda. Quando eu falar pra direita, tu vai. E tipo assim, se eu estiver fazendo assim, tu dobra o volante, vai sem medo. Não é tipo um quarto de volta. Tá? Mas faz certinho, que daí a gente vai. E aí, isso? Mais alguma coisa? Vou botar um helibar atrás ali. tá quase na hora. Ô, Roder, já vamos pegar todos os helibar aí. Sumiu. Não, mas pneu radial, né? Então a gente quer aproveitar todo o grip que a gente tem. Então, por exemplo, assim, a gente pode tirar potência. Não vai empinar, mas ninguém quer fazer isso, né? Então vamos fazer com que o chassi não tente levantar pra cima, né? A única coisa que eu tô achando que ainda assim ele não vai trocar de marcha com essa aceleração rápida, com essa potência. Não sei. Ele não trocou, né? Só que eu não sei se ele não trocou porque tava no ar ou porque... Ele não trocou de 2 para 3? 2 para 3? Não, de 1 para 2. Fez 2 no ar, né? Ele fez 2 no ar. Fez 2 no ar. Mas aí patinou a embreagem a 2, então. 2 no ar, não fez a 3. Coisa feia. E fez o quê? 1,30 quanto? 35. 1,35 no ar. No ar? Fez 1,35 no ar? Isso aí é 1,2 talvez. Se bem que ele levantou devagar, né? Não. Ele caiu devagar, assim. Ele continuou com o pé trancado. Não, levantou devagar. Pra ele, pelo menos, ele não levantou devagar. Se lá no Promode eu concordo, mas ele nunca fez nada disso. Eu vou te falar, de primeira agora nem foi tanta pressão, viu? Foi 14 PSI. Pô, a pista tá incrível, até falei com o Tyler lá. Boa, né? A pista tem com um pouco de cola, mas a borracha tá Jesus, né? Parece uma engrenagem, nossa. Tu não torce o pé no alimento, tá muito bom. E o clima tá ficando... Deu 11 PSI no T-Step agora. Tá melhorando. Por que ele apaga às vezes? O que é? Tu tá dando sopetão? O que tá acontecendo? Sabe? Não, ele fica sensível ali. Depois do burnout ele fica meio que se falhando, assim, se adapta. Porque ele lê rico e aí a sonda original ele tira combustível, ele fica se adaptando, sabe? E se tu botar um neutro e ele levantar um giro tipo uns 2000, assim, tu acha que ele não acelera o processo? Talvez. Não bombar, né? Só levantar devagar e tirar o pé. Talvez, tem que testar. No teu burnout agora controlou o pé, né? Agora controlei o pé. Foi bacana isso aí. Bacana, né? Ele manteve bem certinho. Tá, vamos lá. Vamos ver o que tiver que fazer, vamos fazer então. Cadê o martelo? Não, para. Não. Vamos ver o que a gente consegue, vai tentar amarrar a suspensão. Pra pelo menos um lado não poder descer, né? Então quando tu tiver o dedo do botão, tu carregar essa roda. Com isso aí. A gente tá vendo o que dá. Sim, aquele esquema que a gente tinha feito antes, né? A gente esqueceu completamente, né, de ter trazido. Sim, a gente não, nem lembrava. Na verdade é 2 correntes, né? Duas correntes, prende uns parafusos, relativamente simples, né? Mas não é uma coisa tão comum. Tô vendo o vídeo ali, cara, mas é impressionante. Vocês vão... Ó, eu tô olhando o computador aqui, mas vou dar uns replay pra vocês aqui, ó. Olha aqui. Que loucura. Qual é a situação aí? Pô, não filma, não. Você é profissional o negócio aqui ou não? Não, ninguém tá vendo quem tá vendo. Catracando a suspensão aqui, ó. Que situação, hein? Pior que não vai pegar no pneu, porque o pneu é fininho, né? Claro, rapaz, tudo bem pensado aqui. Isso aqui é projetado, aqui é engenharia. Eu acho que você vai acabar levantando outro macaco. Tá indo de boa. Tá tão leve aqui. Eu tô olhando o amortecedor, tô fechando. Qual é a altura daqui? O que tu acha aqui do nosso tuner de suspensão aqui, ó? Acho que é a nossa altura de andar. Você tem garantia, né? O quê? Felipe,
Tem um cara falando com a gente. Não fala pra gente. Que situação. O Faraday que é o que bateu o recorde, né? Que virou 8,83. Ele me ligou, eu tô mandando foto pra ele me mandando as coisas, ele tá enlouquecido ali. Olha o carro do mano. Isso é legal. E aí? Aqui estamos subindo a suspensão. Subiu uns 50 centavos aqui. Sim. E aí, na verdade, com a suspensão a traseira mais alta, ele tende a empinar um pouquinho mais. Empinar um pouquinho menos, né? Levantar. Não afundar tanto assim. Baixando o log aqui da transmissão. Vamos olhar aqui. Parece um Landau. Cheguei, Felipe. Landau. Olha só. Dá pra dar aqui. Estão falando, a gente tá desconfiado que os amortecedores estão estragados, carro, ou que não tá ligado. É magnético. Tá faltando energia, tem que ter umas pilhas ali. Deixaram eles andar mais uma vez hoje. Tá bonito aí, umas 4. Quantas passadas já demos? 4? 5? 4 passadas, né? 3. Aí, ó. É bonito o Ford Sol. Turma aí dos brasileiros. Tiramos uma foto de equipe agora ali, ó. Vou botar pra vocês verem aqui a foto, ó. E agora vamos se macaqueando aqui, vamos preparando. Será que agora é o recorde ou não? Quer dizer, se passar já tá bom, né? Joe Rivera up next in the Camaro on the side of the racetrack. Ford Mustang on the right side. Quando chegar mais lá perto da água, eu ligo o log da... Tá. Enkel 1,38 saiu pelo menos, ó. 3,9 e aí já entrou a terceira. Mas deu uma empurradona de terceira, hein? Agora entrou em emergência ali, não saiu, ficou em primeira e não saía. Vamos ver o que aconteceu.
entrou, funcionou primeiro direitinho. Deixa eu pensar melhor isso aí, hoje à noite tá difícil. Ah, que desilusão, hein? Puta merda, né? Agora chegamos aqui, fui pra largar, deu burnout, e o burnout é tenebroso sempre, né? Porque quando tu faz o burnout, eu tenho que dosar o pé ali. Até tô feliz que tá funcionando, pelo menos limpando os pneus, tá ajudando, com certeza é uma das razões. Mas metade das vezes, ou mais da metade das vezes, ele meio que entra em alguma emergência, ele se embanana, ou ele se perde nas correções, porque como entra os bicos suplementar e logo tira o pé, ele cai meio rico na lenta, ele tira combustível, aí ele se apaga na original, pepino disso aí. Só que aí às vezes ele também parece que quando tu fica dosando o pé e tirando o pé, ele desacopla as embreagens e patina a embreagem no burnout. E aí ele entra em emergência e aí ele acha que ele perdeu um conjunto de marchas, que é o que aconteceu agora, ele acha que ele perdeu, porque eu fiz em primeira, né? Aí ele acha que ele perdeu a primeira, porque aí patinou a primeira e ele entrou em emergência. Só que normalmente eu desligo o carro lá, ligo de novo e ele funciona. E ali eu liguei 2, 3 vezes, todo mundo ficou olhando em volta ali. E não entrou. Mas tinha alguém xingando assim, não? Ninguém tava muito estressado. Então, pelo menos eles me deixam ligar o carro, desligar ali mais de vez. Mas aí saí andando, vim pra cá, cheguei no box aqui e já tá funcionando. Eu quis passar agora. Puta que pariu. Vai ficar pra amanhã. Tá cansado. Vai ficar pra amanhã, vai descansar então, Corvette. Vamos. Pensa um pouquinho, vamos ver se a gente quer esse recorde mesmo ou se só esse Willy aí vai ser o episódio hoje. Não sei, não. Eu queria o recorde, mas vamos ver. E para não dizer que é mentira, ó, até churrasco sai do Rodojan aí, ó. Carninha de pescoço. Esse aqui não é golpe, ó. Esse não é golpe, né? É golpe. Cadê o assador aí? Sumiu? Tá lá o assador limpando o carro. Olha aí, ó, churrasqueirinha de tonel. Tá bonito, hein? Enquanto isso, deixar o C8 pronto pra amanhã. Hoje vai descansar. Vou deixar ele dormir, se ele se comporta amanhã. Pelo amor de Deus, vou fazer uma oração, se puderem rezar por ele também. Vamos rezar. Hã? Ele não tá querendo ajudar, pelo amor de Deus. Começamos mais um dia aqui, chegamos na pista, pensando a noite inteira o que fazer, tem um planinho de várias coisas pra fazer e o Xará me deu a notícia ruim aqui, ó. Ó o Xará aqui, ó. Posição. Dá porque tem que tirar a roda? Tá, pera aí. Tem um ali dentro. Mas pra... Hã? E aí? E aí, Jean? O Jean não larga, o Jean até carregou a caravana pra ir embora e não foi embora ainda. Não tá uma semana aqui. A roda do carro aqui agora. Não, assim, ó. Tô rindo aqui, mas é triste a situação. Cheguei de manhã, tinha uma pocinha de água embaixo do C8 aqui. Uma pocinha de água. Aí, funcionou o carro, funcionou normal, a água parecia que não tinha baixado. E aí me chamou a atenção que quando eu liguei o carro, eu olhei na FT, tava 12.7 volts. E não tem nada estranho. Só que o que acontece, como eu botei essa bateria de lítio agora, ele na verdade ele deveria ser 14 volts, né? Como eu botei a bateria de lítio... Pera aí. Como eu botei a bateria de lítio e ela, apesar de ela ser uma bateria de 12 volts, 14,4 para carregando, ela mantém 13 volts, assim, digamos assim. Ela não é uma bateria que nem uma de chumbo, sabe? Pera aí que vai pegar na frente aqui, ó. Bem pouquinho só. Olha aqui. E bom, não pegou. Corvetão. Não, e aí essa bateria devia ser 14,4, né? Porque tem alternador. E aí me chamou a atenção, o alternador não tá carregando. E aí que a gente foi se ligar, que de repente conseguiram chegar ali? Já, tem que tirar a roda. Tem que tirar a roda? Mas se olhar por baixo... Parece que vendeu do reservatório. Não, vocês estão olhando o reservatório. Não para. Ele vaza tudo. Mas eu digo antes de tirar a roda até, porque não vai, se tirar a roda vai ter que tirar toda a capa de roda. Espera um pouquinho, né? Melhor vamos olhar o... Não tem como ver nada. As correias, ó. Na verdade é o seguinte, a gente acha que voou a correia do alternador e da bomba d'água. Isso aconteceu ontem de noite, a gente estava à tarde aqui, eu estava canado, pensando porque como é que ele fica entrando em emergência no burnout, né?
Ontem a última largada que eu perdi foi porque ele entrou em emergência na hora do burnout. E eu tava tentando, eu pensei, puta, eu vou ter que fazer um modo burnout funcionar, né? Aí alguém deu uma ideia, não sei se foi tu ou quem foi, de modo burnout. Culpa é tua, né? Não. Aí alguém deu uma ideia de fazer um modo burnout e eu olhei para aquele pátiozinho ali assim, ó. Meio uma retinha ali, meio tranquila. Alguém filmou? Tu filmou os burnout ontem? Tu filmou, né? Mas não é, assim, foi muito com burnout. Tá. Sim, mas foi aquele que estourou, eu acho. Foi o último que você fez. Porque quando eu voltei, eu fiz o último burnout ali, eu vim andando e eu vim escutando alguma coisa roçando. Eu acho que aí voou a correia do alternador da bomba d'água. Me passa, deixa eu botar esse vídeo aqui que o Gia filmou. Nós não tava nem programado pra filmar, ele tava tão preocupado de querer fazer funcionar. Olha, assistam aí o vídeo. Bom, viram aí? E aí quando eu fiz uns 14 desses burnout, eu acho, ali, tentando... Botei um limitador a 5.000, tentei deixar no limitador, baixei a pressão, subi a pressão, tentei passar a segunda. Ele ficava nos cortes, dava a emergência e tudo dando assim. E aí eu escutei um barulho estranho quando eu tava vindo pra cá, como se tivesse alguma coisa roçando. Eu achei que era o pneu, pedra no pneu, pegando na carroceria, no para-choque, alguma coisa assim. E na verdade não escutei nada. E até chamei o Felipe correndo ele tava ali na frente e falei, Felipe, escuta aí, ó. Aí parou o barulho, aí eu falei, tudo bem. Aí beleza, estacionei aqui, fomos pro hotel e voltamos. E aí agora essa questão. A gente vai tentando olhar aqui. Deixa eu ver se eu boto a câmera aqui, de repente até a câmera consegue. Aí vai pra cá, ó. Aqui, ó. Mas tá pingando aqui, ó. Tá vendo por abaixo assim tem alternador. O alternador tá aqui, daí o ar-condicionado ali atrás. O ar-condicionado é pro outro lado. Aí tem o correia tá no lugar. Mas a água não vem aqui daqui da frente. Sim, são dois problemas na verdade, né? Um é supostamente... E a correia do ar-condicionado, por exemplo, tem alguma outra correia faltando aí? Tá pingando água aqui. Que na verdade é um radiador, ó. Tá aqui esse radiador, ó. Essa entrada. Dá pra ver ele se tirar esse plástico, se coisa. Dá. Ah, tá. Olha só, pegou o pneu aqui também, ó. Dá pra tirar esse protetor em volta do pneu, dar uma olhada, né? Mas pra tirar esse protetor, não, tem que tirar a roda e tirar o pneu. Ele é só encaixado, né? Ele tem uns parafusinhos só. É uns allenzinhos. Não, esses. É esses aí. 516 aí. Deixa eu dar uma olhada. Tô tirando a roda aqui pra... Olha só as pedras aqui, ó. Não é? Olha só. Isso aqui pegou. Tudo molhado isso aqui. Já botamos o Juninho no trabalho também, né? Aí que é divertido, né? Não, o Jorge é o seguinte, ele tava na oficina um dia sem fazer nada ali, tinha acabado o cabeçote, as coisas tudo, começou a organizar a oficina ali, né, tu viu? Fez uma faxina lá, filé, né? Até o guri lá, o estagiário que trabalha ali, o Jaden, né, olhou pra ele, nunca arrumou nada na vida, começou a arrumar as coisas, vamos ver se tu dá um bom exemplo agora. Aí eu que tava achando que ia pra casa já, tiramos as capas aqui tudo e parece que a água que estava pingando de cima era da tampa. E como a gente completou um pouquinho, ele expulsa um pouco do que tem de excesso. Talvez foi isso. E aproveitei e fiz uma mudança aqui no plug and play no negócio da transmissão, que esse aqui é o módulo da transmissão, ó. Tinha um negócio que eu queria trocar já para controlar também. Tô olhando aqui os códigos de erro, não tem nada errado. Acho que vai ter mais passada, vamos ver então. E agora substituímos nossa equipe de apoio aqui, ó. O Luiz e o Felipe foram substituídos aí pelo Jean e pelo Jorge aí, ó. O que vocês acham? Inclusive tem um colador de adesivo oficial aí, tá? O Jorge é o cara mais
meticuloso que eu conheço. Ah, não, Jorge, você não vai dar, né? Ele é o cara mais meticuloso que eu conheço pra fazer coisas alinhadas. Vocês viram o cabeçote do Supra no 2JZ? Ele fez até as válvulas, com a impressão tava alinhada, os pratinhos de válvula. O que você falou? Compulsivo? O que você... É, o transtorno obsessivo compulsivo se chama. Não sabia o nome da tua doença? É isso aí. Transtorno obsessivo compulsivo. Mas e aí nós estávamos falando agora, até porque como eles vão me ajudar a alinhar, a princípio se o Luiz e o Felipe não chegarem, que eles estão lá mexendo no nitro, tem todo um procedimento. Então o que tem que fazer? Tem que, antes de ligar o carro e abrir a garrafa de nitro, que a gente deixa sempre fechado por segurança, abre o porta-malas aqui, o Gia vai ligar o logger da transmissão ali, da FT que está na transmissão, porque ele não está para ligar automático, eu faço para ele ligar pelo botão. Corre lá, abre. Liga o log. Aí o Jorge vai me alinhar e aí eu vou fazer o burnout. Agora eu botei o modo burnout, então eu tenho que fazer o burnout, faço burnout no modo burnout. O que eu vou fazer agora? Eu vou estar com o laptop com a ferramenta da GM de resetar os códigos de erro no lado assim no banco do carona ali. Se ele apagar e se der qualquer problema, já meta um reset de erro ali. Pera aí. Se ele apagar, se ele der algum problema, já meto um código de reset de erro ali. Provavelmente eu não vou precisar abortar, que nem foi a última ali, que eu tive que sair porque ele ficou trancado sem as marchas ímpares. E ele só se acertou de volta andando um pouquinho, né? E aí depois que eu então fizer o burnout, resetar os códigos de erro, eu tenho que ligar o nitro progressivo, o switch ali na FT, e eu tenho que purgar o nitro. E aí se o Jorge não me vê purgando o nitro para me avisar, e aí ele me alinha para enquanto eu tenho que ir para frente para chegar perto das LEDs e fazer o alinhamento. Então esse é o nosso procedimento aí, vamos ver se dá certo. Aí eu tentei andar, chamei ali, disseram que eu posso andar hoje 3 vezes, que é depois da Pro Street, que é uma categoria depois da Pro Mode, então vamos ficar atento agora. Bom, vamos para mais uma puxada. Será que é a puxada boa agora? Será que é a puxada do recorde? Podia ser, né? Vamos lá.
Quanto virou, será? Precisava uma passadinha limpa. Mas não sei se virou recorde, não sei. Será que virou? Acho que virou 8 segundos. Pra não parecer muito rápido. Não quis nem passar a sexta. Bom, pelo menos deu uma passada. Sorry, what was the number, sweetie? I'm not sure it's a Corvette. I'm not sure the number because it's a kind of outside. You just ran by yourself? Yeah. C8. Yes. 9,5. Putz. Thank you. Foi super devagar lá de alta. Alguma coisa aconteceu, perdeu velocidade, mas... Bom, virou 1,34. Agora pelo menos eu tenho... Virou 1,34 60 pés. Melhor 60 pés do carro. Eu acho que... Ou será que estourou a pressurização? Foi aspirado? Porque ele foi sem potência mesmo de alta. Mas pelo menos não falhou. Que loucura. Passou tudo perfeito, só faltou potência. Tirou a potência? Não, não tanto. E virou aqui, ó. 3,9, 3,9, 6,0 ainda. Mas sem potência. Parecia que tinha saído fraco. Vê se não escapou a pressurização. Melhor 1,34. Melhor 60. Foi tão smooth. Foi tão smooth, é. Eu achei que tinha sido sem potência. Não, ele não teve potência. Na saída teve, mas depois não. Vou pegar o laptop. Vamos baixar o log e vamos ver o que aconteceu. Descobrimos aqui, foi um misto de cagada minha com um defeitinho no chicote ali. Deixa eu mostrar pra vocês, eu tenho uma caixinha que eu fiz que chama de gateway, que ele, na verdade ele transforma a informação que tá na ECU, na CAN do carro original pra, que é essa caixinha aqui, ó, que ela transforma, a gente descobriu as informações da CAN original e ela transforma pra FT e traduz aquilo ali, se chama gateway. E um daqueles fiozinhos, daqueles terminalzinhos saiu fora, e só que saiu fora depois de primeira. Quando saiu de primeira, ela pegou, desconectou e aí ele ficou lendo que estava em primeira, só que isso tinha acontecido ontem, a gente não estudou muito para entender. Quando deu aquele... Cadê? Mas ontem ela perdeu as ímpares, né? É, na verdade assim, não, ele veio aqui, ele ficou em primeira, daqui a pouco ele conectou de novo, de repente ele se conectou, sabe? Tava só no mau contato, sabe? Agora meio que escapou. Então ele perdeu, ele ficou com pressão de primeira na segunda, e agora ele na verdade ficou com a pressão inteira, ó, a reta inteira. Deixa eu tirar os EGT aqui, tem, ó. Na verdade eu fiquei feliz que passou as marchas e no meio você pensa, não tá muito rápido, eu olhei pro velocímetro 130 assim, no meio da reta e deu 144 milhas por hora aqui, ó. Mas ó, e foi as primeiras marchas, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. E claro, com pouca pressão, ó. Mas olha que legal aqui o controle do wastegate eletrônico, ó. Aqui é o alvo de pressão, ó. Ficou plano 12 PSI, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Por exemplo aqui, ó. 12 PSI a reta inteira, ó. Porque ficou com o alvo de primeira, ó. E aqui, olha como é que ele controlou na pinha, sabe? Na primeira largada a gente se embananou nisso, não tinha acertado isso direito. Agora ficou perfeito, sabe? E agora na verdade a gente achou aquele fio, vamos arrumar, nós arrumamos aquele fio, mas mesmo assim eu fiz umas curvas de pressão, ó. Que ele faz, ó, a primeira, se não der certo, se ele não passar para a segunda, por tempo a primeira ele vai subir a pressão. Mesma coisa na segunda, se não ler a terceira, por exemplo, ó, por tempo ele vai dar as pressão, ó. Eu vou andar agora com uns 2 kg, assim. Na verdade é uma pressão meio próxima do 8,9 lá. Ainda um pouquinho abaixo de primeira e segunda, mas o carro tá indo bem melhor de primeira e segunda, então não vou mudar isso aí. Vamos lá, podia ser mais fácil mesmo, mas também estamos quase. Daqui a pouco eles chamam ali o Roderjan e depois o Roderjan é a gente. Ontem quando eu falei que se não fosse fácil não teria graça, eu tava mentindo, tá? Tá, devia ser, desculpa. Devia ser mais fácil. Pede desculpa. Desculpa aí. Ô, louco. E o Jorge tá aqui, né? só analisando, observando. aprendendo aí. Não, foram meus assistentes aí de passar. É legal porque de eletrônico, essas coisas eu não tenho conhecimento, assim, né? Então tô aprendendo bastante. Não, mas cara, na verdade isso aqui é muito mais conhecimentos gerais do que de eletrônica, se for pensar. Achar lógica, né? Bom, vamos lá. Isso aqui é caçar problema. Chama os 200. Quando a gente zerar os problemas, as coisas não servem. Beleza?
Vamos tirar as velas, sabe olhar como é que estão as velas? Sim, Não, barbado, né? Não, deixa assim. E me conta agora como é que é essa história. Ontem, quando eu tava tentando fazer burnout C8 aqui, que eu não conseguia fazer burnout, o Luiz disse, não, porque a minha, assim, como é que é o nome da Suburban dele lá faz burnout. Como é que ele falava? A reza ela não encosta no freio da motor, ela sai derretendo, né? Incendiando os pneus. Como é que foi a realidade? Nem perto. Saiu daqui, foi tentar apresentar pros amigos ali. A apresentaçãozinha não funcionou. Ele, não sei o que tá acontecendo, sempre faz. Tô mexendo os controles. Nunca foi assim. Tentou as 4, 5 vezes e não. Essas o cara não filma, né? Ela, beleza, Luiz. Sei, Luiz. Sempre foi assim, né? Eu falei pra ele, a culpa era minha, né? Era uma energia fordeira negativa dentro da caminhonete, não deixou. Tá aqui meu túnel de 60 pés aí, ó. Melhor 60 pés da história do C8. Sorte, hein? Sorte, hein? E o cozinheiro do time aí também. Com tudo aí. Eu passei a vaga. Ah, passou a vaga. Rob e Daniel. Pera aí que nós vamos fazer agora o Ultimate aqui. Vamos tirar os tapetes e limpo. Vamos tirar as coisas do porta-luva também aí, ó. Já tirei. É. Vamos tirar tudo que tem de peso, bobagem aí de dentro. Inclusive o pó, né? O pó. Aqui, ó, vamos tirar os tapetes, ó. Quanto é que pesa o tapete? Cara, aqui, ó, pesado, isso aqui é umas 200 gramas já. Temos que tentar de tudo, né? Ô Luiz, me explica como é que é o burnout na Suburban aí. Eu não entendi ontem direito, acho que tu quis explicar. A gente faz bem rápido, tá? Não existe. Não fez? Não fez. Não, o cara querendo me dar uma lição, não, porque como é que o Corvette não faz? Até minha Suburban faz aqui. Não fez? Não sei o que aconteceu, eu acho que os dois carros fizeram uma atualização igual. Porque tu viu o nosso parceiro lá, o Jean, né? O Jean fez um rolo com a picape dele 5.3 puxando o trailer parado. Sério? Assim, ó, rolo. Ele fez assim, olha como é que faz o rolo aqui. Acabou com o pátio lá do estacionamento onde ele tava. De sacanagem, né, meu? É. Sacanagem. Não, mas agora pegar uma mão, não faço fumaça, mas pelo menos limpo o pneu já. Estamos esperando aqui, batendo um papo, preparando para a próxima puxada. É aquele negócio, 9.0 nem adianta, né? 9 segundos não adianta, então assim, tem que ir para tudo, quase tudo, digamos assim. Vamos ver como é que vai ser essa próxima. Eu acho, se passar as marchas, eu acho que vira 8.8. Eu acho. Vamos ver. Vamos ver. Ó, cheguei para alinhar o C8 aqui bem na hora que o Roder já vai andar, ó. É bruto o negócio. Ele vira 3.7 nos 201 metros. Quer virar uns 3.6 agora. Preparando para mais uma puxada, já até perdi as contas quanto, ó. Mas aqui, ó, tô até admirando aqui o C8, fazia tanto tempo que eu não corria com ele. Tinha esquecido as perrengues, tinha esquecido as brigas, mas também, bah, é do caralho. Desculpe a palavra, mas é um carro. Oh, explodiu o burst panel. Mas é muito legal. É muito, muito legal. E aqui, ó, pra quem não viu no episódio lá quando eu recebi o Mazda no Brasil, o Vitor, da Cool Customs, fez esse capacete, pintou no Brasil, ó. Todo um design pela Flotec Design Studio, que é uma divisão nossa de design. Muito bacana ficou. Deixa eu fazer a volta aqui, ó.
tem as linhas da bandeira do Rio Grande do Sul, AFT, ó, aqui o logo da Cool Customs, ó. O AFD, né, que pra quem sabe é Anderson Frederico Dick, o F não é Anderson Fueltech Dick, mas poderia ser. E a AFD também é uma abreviação da gíria gaúcha que chama AFUD, que é, pra mim sempre foi muito comum falar que quando uma coisa muito AFUD é uma coisa muito legal, muito bacana. Então gostei de botar ela aí. E tá pronto aí o capacete aí. Ah, já tô estreando ele hoje aí. Felipe é o Fordeiro, nem gosta desses Mustang, ó. Olha esse negócio aqui, meu. Esse carro aqui é inacreditável. Você gosta, não? Se tiver o motor certo, sim. Não, é um Proline Hemi. I'm showing to the Brazilian audience. Very nice. Yeah, Fueltech. Ai, com uma Liberty. Muito legal. Essa cor é diferente, tudo é diferente. Entrou 2. Não entrou 2. Bom, vamos lá. As partes fosse fácil. Tava contando pra eles aqui, o laptop ficou no banco do carona aqui e ele é touchscreen, eu fico pra resetar os códigos da injeção. E aí eu fui fazer o burnout, o carro apagou no burnout de... ficou em emergência, desliguei rapidinho, apaguei os códigos da injeção, liguei e só ficou se falhando, né? Aí ainda pra piorar, ele fica super... Cara, não importa que vai rápido ou devagar, quando pisa no acelerador ele morre. Ele... E aí, por isso que eu fiz a reação de 15 e pouco ali. O locutor, como vocês podem ver, a reação não é muito importante. Tá certo, 15 e pouco. E o laptop fica do lado, consigo fazer pelo touchscreen ali. Na verdade, do jeito que ele é lento, dá pra fazer de quinta. Isso aí, aperta o botão ali e ele vai funcionar. Tô olhando o log aqui, ó. Two step, saiu de primeira e aí ele não... Ele deu uma levantada ali, uma acendida e disparou o giro ali, acho que partiu no embreagem no final de primeira. Só que ele caiu pressão de combustível, ó. E aí... dessa caída de pressão de combustível que a gente não descobriu, que é da bomba de metanol. Liga a bomba aqui, ela liga, eu acho que bem na hora que deu a força G, uma hipótese é se tivesse pescado ar, só que tem bastante combustível. Deixa eu ver. Esse relé tá meio derretido. Pouca coisa. É pouca coisa, mas ele tá feio, tá derretido o plástico, tá avermelhado ali, ó. O fusível também, ele não queimou, tá? Mas ele tá meio mal. Então tomou um calor. E a bomba aqui tem bastante combustível. Não, a bomba tem bastante, tipo assim. E esse conector aqui? Tá bonito o conector. Eu vou ver se não tem mais nada aqui que é estranho. Nós vamos ter que achar um relézinho aqui pra garantir. Temos que descobrir por que caiu pressão de combustível. Estamos discutindo aqui, ó, sobre o que quanto é que entrou de combustível ali dentro? Meio galão. É 5 galões também. Cabe 15, 16 litros ali. Cara, assim, ó, a célula tem mais ou menos que de altura, tá? Aproximadamente. Tu vinha com os dedos assim, tá isso aqui do teto dela. Tava assim, cara. Ela tava tipo, sei lá, 3, 4. Pra mais. E aí que a gente tá na dúvida, a gente trocou o relé ali agora, só pra garantir o relé, o fuzil e o conector, né? Tava com uma carinha meio estranha. Tava com uma carinha meio estranha. Acho que tava funcionando, mas tava estranho. E a outra hipótese é eu ligar, tem duas coisas, eu posso ligar a bomba.
eu vou dizer que a última e essa passada que eu desliguei a bomba de ficar o tempo inteiro ligado. Eu tava deixando, porque já aconteceu de demorar 1 segundo para dar pressão de combustível. Entendeu? E aí quando ela liga é tarde demais, sabe? Ela liga assim, meio que o carro já se embaranou de two-step e tal. E ela liga um pouco antes de subir o giro do two-step agora. Qual o problema de deixar ligada direto nessa situação? Top. Se bem que o baixo consumo dela é baixo os amperes, né? Aí, só tá aqui, então tá nada, né? Tá aqui pra ali, Vou deixar ela ligar direto então. Pra garantir. É. Não tem estresse. E o burnout que entrou em emergência, eu acho que eu tava falando, eu tentei dosar pra não deixar no corte, porque das coisas que a gente fala, né? Até de estragar cabeçote e de os caras que seguram aquele burnout, meu Deus do céu, Jesus amado, derretendo no limitador. E na verdade eu tava tentando controlar o burnout pra não dar no corte, né? Só que aqui tem um outro problema, se eu controlo o burnout no pé, ele fica no vácuo e a TCU original ela entende que pode tirar a pressão de embreagem. E aí ela faz patina na embreagem e dá uma merda. Então vou fazer duas coisas, fazer os burnout mais no talo mesmo. E eu tô a fim de botar um mapinha ali que tava mais pressão de embreagem, mesmo mais arriscado. Não sei. Vou pensar aqui, vamos discutir ainda. A gente acabou de ver uma foto agora dessa largada, ó. Não sei se é dessa não. É dessa largada aqui. Uma rodinha, vou botar a foto original mesmo, mas a roda do motorista minha ali, ó, tá bem mais baixa e a outra roda tá bem curtinha, porque a gente botou o tirante ali, né? Mas o tanto que ele tá empinando agora tá bom, né? Agora tá perfeito. Tá no ângulo bom. Sim. Bom, falta agora entrar a segunda na veia ali e carregar, ó. Eu vou fazer outra coisa que eu pensei, acho que eu vou baixar um pouquinho a primeira pra segunda, pra tentar não pegar aquela zona que ele tá balançando, ele passar meio que na subida e passar a segunda, sabe? Parece que toda vez que ele passa, sem estar muito lá em cima, ele passa. E quando ele chega lá em cima muito rápido, ele se atrapalha. Se ele chegar antes, ele passa, se estiver mais devagar lá em cima, ele passa. Tava olhando umas mensagens agora do direct e dos comentários do vídeo desse do Willy, né? Que na verdade a gente postou enquanto tá na corrida aqui, né? E aí muita gente falando por que não bota o Willy Bar, né? E na verdade o Luiz que é o que vai explicar bem, mas deixa eu explicar a minha visão. O Willy Bar na verdade você vai deixar o carro mais lento, né? Porque na verdade ele vai distribuir o peso com uma outra rodinha, um outro eixo e tirar o peso em cima da roda. O certo é tu fazer o Willy perfeito ali, né? Sabe que isso eu vi, eu não vou falar o nome do cara, tá? Mas eu vi de um cara, macaco velho aqui, de arrancada, né? E o cara falou assim, cara, o Willy Bar tem o nome errado. Ela devia ser Traction Bar. Porque o objetivo da Willy Bar é remover tração. O objetivo dela é remover tração. Toda vez que tu pega e tu encosta no chão com alguma coisa que não é o pneu de tração, tu tá dividindo a carga. Então tu tá tirando a carga daquele pneu. O ProMode, né, que usa muito isso, ele faz pra tirar a tração e não esmagar o pneu. Porque se esmagar o pneu, ele sai de formato tire shake. Por isso que nem o radial usa, né? Exatamente. Se tu usar no radial, o carro mais lento. Sim. Entendeu? Então não faz sentido, aí tu bota peso aí. Mas é isso aí, entendeu? Então nesse carro aqui, que ele não é um carro de 5.000 cavalos, se a gente acertar a suspensão pra ele não fazer isso, é muito melhor do que botar o Willy Bar e tirar a tração. E o que foi feito ali foi providencial com o que tinha pra fazer, né? Botar uma cinta na frente ali na roda dianteira pra segurar um dos lados. Agora a gente vai botar as correntes depois direitinho, né? A cara do Felipe tá melhor ali, ó. Não, mas é isso aí, né? As correntes lá na oficina, velho. Quem não fez assim, A gente fez a primeira vez imaginando que um dia precisava, mas demorou 1 ano aí, mais dinheiro pra ter essa potência que precisava pra isso. Tá, agora vai. E a outra foi subir um pouco a suspensão traseira, mas o que tem aqui, ó, eu tava olhando o logger, ó. Esse canal aqui embaixo é os amortecedores, ó. Amortecedor dianteiro, olha, ele sobe ele começa a subir à frente, ó, em 0,030 ali, ó. Em 2 décimos de segundo tá 100% aberto o amortecedor, que é totalmente errado, sabe? Então, na verdade, o amortecedor tem que abrir mais devagar, né? A gente vai ter que botar uns amortecedores que vão abrindo devagar, né? A dianteira. A dianteira, então, ao invés das rodas fazer assim, né, e o carro levanta, você levanta a roda, as rodas vêm caindo devagarinho, quase que acompanhando o ângulo que ele sobe. Então, mas aí eu te pergunto uma coisa, aí se a gente botar uns amortecedores certos na frente, a gente tira o limitador, então? Não, o limitador ele ainda é útil, porque o momento que tu para é um choque, e normalmente faz ele retornar. Né? Porque nesse momento a gente não tá com o limitador, a gente travou ela. Aquela roda não se move. Quando ele começa a levantar, ele está levantando junto à roda, ela não se move. O limitador é diferente, o limitador para o movimento. Quando para o movimento, ele tenta trazer
o carro de volta pro chão. Sim, não... Exatamente, então ainda é útil. Depois de trocar o amortecedor, ainda é bom ter uma corrente que a gente ajusta pra dar mais e menos. Cara, e olha só, o carro veio assim, né? Esse ProMode, tava conversando com o Rodejão, é 10, 15 mil um jogo de amortecedor que tem regulagem e curso. Tu já tem curso. Sim. Agora é colocar o amortecedor que tem um pouquinho de regulagem, a gente bota ali umas correntes, fechou? Ele tem aquele vai de 2,5 polegadas a 3,7, ó. Então ele ganha 1 polegada e 2. Não, tá medindo certo, sim. Será? Tem mais de 1 polegada ali. É 8 polegadas ou 4 aqueles sensores? Ah, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu tenho que olhar no... Não, ele não sabe só 1 polegada não, cara. O roda parece que tá quieto pra fora, cara. Só que lembra que o sensor tá do lado... Ah, tá, isso aí é... Não, é naquela alavanquinha. Ah, tem que multiplicar, né? Tem que multiplicar aquilo ali. Né? Ah, sim. E tu, o que tu acha dessa história toda aí? Ah, não sei, eu cheguei agora. Qual é o assunto? O assunto é... Por que a gente não bota o Elibar no C8? Não precisa, arruma a suspensão. Sim, isso aí. Vai ficar mais rápido ou ficar mais lento? O cara é o tuner de ProMode aqui, o negócio. Não vai pegar isso aí, não vai pegar na peia. Nosso ano... Se não é radial, faz abrir. Isso aí. Não é assim, Luiz? Forlink faz abrir. Forlink Turbo 400. Olha a cara do Luiz agora. Não precisa carregar o nitro, Luiz? Como assim? Tamo ruim? Temos que botar mais? Não gastou todo o nitro? Não, mal. Usa 0,6. Jetzinho desse tamanho. Assim. O Purga usa mais nitro do que no... eu não purguei nessa agora, eu purguei. Purguei? Vai saber um... Tinha que ter feito. Estamos preparando aqui agora, é praticamente a última, não sei se é a última puxada do dia ou do final de semana, talvez a gente não consiga andar amanhã. Então meio que tudo, o que a gente fez agora? Botou uns 200 RPM a menos para trocar de primeira para segunda, para tentar dar um short shift, se ele levantar pelo menos trocar um pouquinho antes. Botei um pouquinho mais de controle de tração no final de primeira para ele segurar um pouquinho melhor a primeira e tentar garantir. Tirei um PSI de primeira ainda. O que mais? Acho que é isso. E a outra coisa que a gente tá falando, a gente sempre no recorde, no 8.9, no 9.0, quando a gente virou, a gente torrou o motor assim, deixou ele esquentando, motor e câmbio nessa temperatura absurda. Então eu vou pegar o carro, vou andar agora aqui e vou deixar lá e vamos deixar ligado assim, tipo, ficar esperando ligar. 20 minutos antes vou deixar ligado o carro. Vamos ver se isso aí faz. Porque motor, eu não sei, motor esses LT, LS anda com impressionante, né? 100 graus de temperatura de motor e foda-se, não dá nada. Mas o câmbio que a gente não sabe, né? Daqui a pouco tem que tirar. O câmbio é problema. O câmbio tem que estar quente, o câmbio tem que estar quente. Bom, vamos ver. Você andando aqui, pega a outra câmera aí, vamos lá. Tô aqui andando com o carro, já tô andando uns 10 minutos aqui no estacionamento. Vou para um lado, vou para o outro, seguro no freio para dar um pouco mais de carga, passo as marchas e a transmissão tá esquentando, ela tá em 150 aí. Tava 140 graus Fahrenheit quando eu peguei e agora tá em 170 Fahrenheit. Vou tentar deixar mais quente possível. Realmente, eu falei até com o Steven Faraday, que é o cara que virou 883, né? E ele me disse que ele sempre corre acima de 155 e eu acho que todas que eu passei, praticamente ele deveria estar mais frio que isso, porque a transmissão demora muito para esquentar. Então, de repente tá aí uma coisa, e realmente nos recordes assim, do 8.9, a gente, na época a gente pensou, teve alguma coisa assim que a gente falou, vamos deixar o mais quente possível. E aí começamos a usar quente, e hoje a gente não tá muito prestando atenção nisso. Também acho. Meu carro gosta de correr de noite, né? Tarde.
Que loucura. Que loucura. Que largada, hein? Cara, na verdade, agora aconteceu um negócio totalmente novo. Nunca tinha acontecido isso, agora perdeu todas as marchas. Eu cheguei no final, tava mandando mensagem pra vocês lá, vem me trazer o computador aqui pra resetar, porque perdeu todas as marchas agora. Nunca tinha acontecido isso. Eu quero até ver o log, eu quero ver o coisa da transmissão, porque eu acho que aconteceu alguma coisa diferente. Eu acho que os engenheiros da GM projetam o caminho para ter 500 HP. Os engenheiros da GM estão no Wi-Fi agora aqui, ó. Ele deu uma quicada. Não, mas ele deu uma apagada no meio da... Ele tentou passar a marcha, acho que não gostou. Dá pra ver no vídeo, ele desabou e voltou. É. Ele deu um corte no meio da primeira, assim. E tem outra que tá diferente. Do SAI tem fagulha saindo dos caras. Ah, aqui dá pra ver as duas. Eu achei que ia dar um tiro em nós, cara. Deu os tiros atrás? Ainda bem que é tiro pra trás, né? Pra frente. Sabe essa agulha de esmerilhadeira? É a mesma coisa do sério? É. Acho que é pistão. Deus Deixa eu até ver o teste de compressão do motor, porque eu te falar, no final lá, quando bati a arranque depois da puxada, assim, ele... Aqui, ó. Fazer o teste de compressão aqui, ó. Não, tudo bom. Muito bom, inclusive. Muito bom, né? É, o menor 85, ó, 91%. Isso aqui, pra quem não sabe, ele mede a quanto cai a tensão na bateria em cada cilindro e relaciona isso com a compressão que ele tem, porque a bateria vai cair. Ah, se bem que tá com bateria de lítio também, né? Talvez isso influencia. Mas vamos pegar o laptop, vamos dar uma olhada. Mas, cara, sei lá agora. Vamos ver, chegamos aqui no log, um show de horror aqui. As pressão ali, tudo patinando, as marchas, assim, saiu de primeira aqui, deu uma segunda, uma terceira. Mas ainda não entendi por que ele deu... Ah, ele deu um corte aqui, alguma coisa aqui, ó. Ele deu uma negada aqui assim na frente, né? O ponto de ignição? Não foi o ponto, ele deu uma negada aqui na frente. Talvez a embreagem deu um acoplão. Ah, não, ele ficou pobre, ó. Pode ser a embreagem que deu um acoplão daí. Ele é tipo, talvez ele deu um... É, mas aqui, ó, deu uma empobrecida na metade da primeira, ó. Por isso que ele deu aquela negada, eu acho. Mas a pressão de combustível, a princípio, não caiu. Cara, a negada não foi de segunda, foi de primeira. Foi de primeira a negada? Ele foi, morreu de primeira, voltou de... Por isso que tentou erguer. Ele sim, tanto que a primeira levou... Ó, a primeira levou 1,8. Sim. O nitro? Tava ligado o nitro? Tava aberta a garrafa. Ah, eu não liguei, eu não purguei. Não liguei o nitro. Puta que pariu. Olha aqui, ó. Não entrou o nitro. Por isso que ele... Eu não ativei o nitro. E eu vou dizer, eu pensei, tá? Porque quando eu falei, quando eu pegar o laptop, tu liga o nitro. E eu não sei se tu apertou, eu não escutei o corte. Aí apagou o carro, me atrapalhei. Não faltou um switch panel aqui, hein? Switch panel com aquela luz apagada assim pra tu ver. Cara, é útil, tem que tentar na tua cara. O que tu seleciona aquela luz de cima da two-step. Pra mim saber que tem two-step. Consegue deixar a tua luz ligada pro nitro? Assim? Não, é que, cara, isso é assim, ó. É assim, um monte de olha coisa só, acontecendo. Vamos ser sinceros, tá? Eu sou piloto amador, tá? Eu sou piloto amador. Não é fácil pilotar. Puta que pariu. Tu tem que ter uns auxílios, entendeu? Tem que ter uma luz aqui, tu tem que ter. Então, na verdade, o que aconteceu é... Ele saiu sem nitro e aí... Sim, por isso que deu uma bogada e voltou. Por isso deu uma bogada e voltou, mas ele não injetou o combustível do nitro também. Não, ele não fez nada de errado, ele só faltou força. Ele só precisa do nitro pra fazer isso. Só fazer nitro pra continuar... De qualquer maneira, eu acho que se o nitro tivesse acionado, igual ali a... Aí sim, a primeira marcha a gente tem a relação pra ela, mas aí olha só, a segunda foi ok, a terceira quis dar uma patina, a quarta foi um show de horror, e aí patinou a quarta, entrou a quarta, foi na quinta, eu até tenho as pressão de embreagem aqui, ó, mostrar. Esse episódio eu tô mostrando tudo, né, se tiver algum concorrente olhando eu vou ficar feliz, tomara que ele, desde que ele use o Fueltech, né. Aqui, ó, as pressão da embreagem aqui, ó. Ó, as pressão da embreagem aqui, a primeira, segunda, terceira, quarta, que ficou com pouca pressão, ó. Aí a quinta e aí ele desativou as duas embreagens. E lá no fundo teve que desligar e ligar, ele voltou? Não, aí ele sumiu o mostrador do câmbio, sabe? Sumiu o mostrador do câmbio, assim, nem em marcha mostrava. Aí eu parei no fundo lá, em modo falhando, aí eu comecei a mandar mensagem pra vocês, ó, atrás o laptop do negócio aí do carro, né? Aí deixei ele ligar na lenta sem mostrar a câmera nem nada, acabou, pum, primeiro. Aí eu saí andando. E aí vem só um reset na central. Não, ele fica tentando ver se a embreagem funciona ainda, entendeu? Mas, que pepino.
Bom, mas é o seguinte, ó, não adianta agora, nós estávamos programados para vir 2 dias aqui, que até me surpreende, porque eu acho que a gente andou umas 5 vezes no primeiro dia. Hoje, 7ª vez agora. 7 puxadas em 2 dias aqui, quinta e sexta. E não tem muito, amanhã é corrida, e como a gente está meio que de favor aqui, assim, acelerando, não dá pra ficar abusado dos caras, sabe? Atrapalha um pouquinho também a minha reação de 15 segundos ali. Olha, assim, não tem, né? Tu chega ali, faz o burnout, o carro liga e vai no step, igual da Cara, impressionante, né? E eu tento ir com calma, não tento... Bom, mas uma coisa pra te dizer, o pessoal aqui da Virgínia é muito gente boa, viu? Não, ninguém reclamou, porque toda vez eu interajo com a pista sempre, né? Os caras sempre perguntam do carro, o que a gente tá fazendo, o que vai acontecer, não sei o que mais. Tu não sei se tu comentou com o pessoal, toda vez que tu puxa, eles têm que mudar o sistema da pista. A corrida é toda 200 metros, só o Anderson anda de 400. Eles chegam lá, mandam um boneco com uma motinho lá no fundo, botar a bandeirinha pra ti, e daí muda pro 400, o locutor fala, ele explica o que Ele até falou assim, ó, vai olhar a fabricação do carro, da obra de arte. eu escutei isso. Ele vai lá no pit conhecer o Anderson, o pessoal da Fueltech, cara. Aqui na Virgínia o pessoal é top, não dá pra reclamar. Tá todo mundo expectativa ali, né? Veio uns quantos caras que falaram, um falou pra mim assim, esse aqui valeu meus $20. Aí é legal, Aí é legal. Cara, mas de novo, acho que, bom, vamos encerrar esse episódio aqui, não chegamos nem perto do recorde mundial, na verdade, viramos 900 na primeira, né? Achamos que ia ser fácil, fizemos o Willy bonito aí, então esse aqui é o episódio dos Willys. O Willy mais bonito de um C8 aí, ou talvez de algum carro. Novo recorde. Mas assim, de carro de rua eu duvido ter uns Willy bonitos assim. Não faz assim, né? Não faz assim. Os carros modernos não fazem, esse aqui é o único que faz, cara. E cara, por outro lado, assim, também tô super feliz que quem tem o recorde é o Faraday, né? Que é um amigão nosso, que é o cara que me ajudou a fazer... Tava junto com a gente na pista várias vezes. Todo esse kit, né? Foi junto com a gente na pista várias vezes, quando eu construí... Ele turbinou primeiro com o kit em cima e depois eu pedi pra ele ajuda pra como fazer, ele mandou peça, até hoje acho que ele nem me cobrou as peças. Por isso quando eu lembro ele, não vai me cobrar aqueles negócios. Mas fora isso, a gente troca muita informação junto, ele é um cara super gente boa, sabe? Então... Fico feliz. Legal que poderia fazer uma hora reunir os 2 carros numa pista de dia e tentar compartilhar. Tem umas ideias muito boas também, cara. Mas é o seguinte, ó. Vou dar um spoiler aqui, ó. Acho que vai ter uma menina aí também. Chegando nessa brincadeira aí. Vai ter mais gente, né? Quanto mais gente, melhor. Não vou falar o nome aí, mas vocês vão se ligar. Imagina 3 C8 tentando andar na pista. Eu vou estar doente. Pô, vai ser um tiroteio. Pô, mas lá... Eu vou ficar doente. É protetor de ouvido, né? Puta merda, né? Não, agora... Cara, nós vamos ter que desmontar a embreagem aqui. Essa embreagem, ela tá desde... Não tá morto em peleia. Vai dar. Daqui a pouco tá gasto de embreagem, a gente tá se batendo e não tem material. Exato, eu acho que alguma coisa tá, assim, o carro não tá aceitando as potências. Ele tá mudando os problemas. Ele tá, parece, progredindo nos problemas. Porque tu vê que com pouca pressão andou bonito, tá? Aí bota as potências... Nós estamos com menos potência ou pressão do que tava no 8 segundos, 8,9 lá, 8,97. E ele não gostou, sabe? Então a gente acha que a embreagem está desgastada, a gente vai tirar a embreagem. Barbada, né? Barbada. Marcelo, Pires, Yuri, aí vão aparecer pro churrasco aí, tá na hora, né? Esses dois sabem como é que desmonta tudo fechado. Eles fazem assim, dão 2 marteladas e o negócio cai no chão, né? Mas vamos tirar a embreagem, vamos revisar o motor, né? Que tá falando também. Vou abrir o cárter, dar uma olhada embaixo, né? As camisas. Mano, é LS, velho. Mas ó, vou fazer o jabá, né? Os óleos esse da meu molicote aí, que tem o bisulfete de molibdênio, aquele que a gente botou nos 8 segundos fundido e o negócio virou. Eu fico bem tranquilo. E a pressão de óleo tá bonita, agora a gente tá logando também, agora tem alerta de pressão de óleo. Então, tem teste de compressão pelo FT0. Teste de compressão, cilindro aí 90 e 85%. O pior é que É esse, rapaz. Tá, beleza, esse aqui acho que vai ser um episódio de umas 2 horas mais ou menos, se o editor deixar tudo que a gente falou de bobagem aqui, tudo, mas eu espero que curto, porque quem quer saber encrenca... Olha o Anderson lá, ele quer saber se vai ter o churrasquinho. Quero ver o churrasco aí, ó. Tá lá? Coloca a esse aí. Esse é de costela. Filma o espeto? Não é assim. Não, olha aqui, o negócio é raiz, ó. Caramba, costelinha de porco com tempero, hein? Aí, ó, show. Bom, e temos apoio aí, todo mundo aí, ó, gurizada. Encerramos esse episódio.
Mas não essa missão. Mas eu vou te falar, eu saí com muita motivação daqui, ó. Depois que a gente virou os 8 segundos, assim, a gente meio que tirou um pé do C8. Uma porque a gente queria deixar também o resto do pessoal chegar. Agora chegaram, nos passaram, agora nos deu a gana de baixar isso aí. O carro, você ficou um tempão no elevador parado, né? Parado, né? Agora, E vou dizer, o carro tá melhor. Não, puta Se que a gente só resolver a transmissão, o carro tá um tesão. Resolveu a transmissão, o motor tá canhando, chassi tá legal, tudo legal. enfiar um power glide nessa merda aí. Estamos quase convencendo. Então tá, gurizada. Você falou alguma coisa Esse verdade. cara aqui, ó, vamos ver se vai ganhar a corrida aí, ó. Ganhar, não sei, mas fizemos um 68 bonito Tá hoje. bonito, tá bonito. Tá bonito, valeu. Não, show de bola. Tem o Muito melhor legal. tempo, não? Não, eu andei de turbo a 65. É verdade. Mas o melhor tempo do carro. Sim, essa regulamento tá bom. Sim. Tem 15 passados, 16 passados, agora tá. Estamos no caminho de novo. Obrigado Graças a Deus. pela hospitalidade aqui. Imagina, obrigado por você estar aqui. E quem quer acompanhar esse evento que a gente está aqui hoje, um ano atrás a gente estava aqui exatamente igual. Exatamente um ano atrás. Eu batendo cabeça com o C8, tu andando com o Camaro. Não, é com o Camaro do Fábio Costa. Que era o Camaro do Fábio. É e que agora... tava construindo esse carro. Até tem um episódio bem legal que eu filmei exatamente o Luiz. Esse episódio eu tava mais hiper concentrado no C8 aqui no E o carro que eu tinha o ano passado, agora tá na mão do Diego, que vai tentar andar no Speed ou nos festivais aí no final do ano. Vai andar no Diego com a mecânica que eu andava aqui nos Estados Unidos. Isso aí, vai ficar bom. Legal, muito bom. Show. Valeu. Tá, valeu pessoal. Espero que tenham curtido. Esse aí é um processo profundo de desenvolvimento. Fizemos um wheelie bonito. Tô feliz porque eu tô motivado para bater esse recorde agora e tem um recorde para correr. E a gente sabe o que fazer. Às vezes é difícil, às vezes a gente bate a cabeça, mas nós vamos conseguir. Valeu!